aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um direito que é seu, que é meu, que é de todo brasileiro, mas que, olha, muita gente nem sabe que existe. Eu tô falando do direito a um meio ambiente equilibrado, que tá lá garantido na nossa Constituição de 1988. Vamos desvendar o que isso realmente significa na prática. Pois é, tá lá, preto no branco. E não é um favor, não é uma sugestão, é um direito fundamental. Mas a grande pergunta é, como é que uma ideia tão poderosa, tão à frente do seu tempo, foi parar na nossa lei mais importante? Então, essa promessa incrível feita em 1988 não surgiu do nada, não. Ela foi, na verdade, o resultado de uma longa e importante jornada. Vamos dar uma olhada em como a gente chegou até ela. Olha, o caminho foi longo. Tudo começou bem discretinho, lá em 1969, quando a palavra ecológico deu as caras pela primeira vez na lei. Mas o negócio pegou fogo mesmo em 1985. O Brasil respirava novos ares de democracia, sabe? E a sociedade civil se mobilizou, foi pra rua. E não é que deu certo? Em 1988, essa luta virou lei. E aqui está o coração de tudo, a frase que mudou o jogo, no famoso artigo 225. Presta atenção na força disso. Todos têm direito. Não são alguns, não é uma elite, somos todos nós. É um direito universal que não depende de onde você nasceu, da sua cor ou de quanto dinheiro você tem. Certo, o texto é super forte, a gente já viu. Mas, o que essas palavras significam no nosso dia a dia? Vamos mergulhar nos conceitos mais importantes desse artigo para entender de vez. A ideia de ecologicamente equilibrado é fundamental. E olha, não é para a gente pensar numa natureza intocada, congelada no tempo, como se fosse uma foto. Pelo contrário, significa um sistema vivo, em harmonia, onde as coisas funcionam bem. É uma meta que a gente tem que buscar o tempo todo, que exige ação e cuidado constantes. Isso nos leva a outra ideia genial. O meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Pensa assim, o ar que a gente respira tem dono? A água de um rio tem dono? Não, é de todo mundo. Isso muda completamente o papel do governo. Ele não é o dono dos nossos rios e florestas. Ele é tipo um síndico, um administrador que tem o dever de cuidar desse patrimônio que é de todos nós. E, claro, prestar contas sobre isso. Agora, a conexão final, que é o pulo do gato. Um ambiente saudável é essencial à sadia qualidade de vida. O que a Constituição está dizendo aqui é que a questão ambiental está no mesmo nível do direito à vida, à dignidade. Não se trata só de sobreviver num lugar sem poluição. Se trata de viver bem, com saúde, com bem-estar. Ok, o direito a gente já entendeu que é nosso. Mas a pergunta é, de quem é a responsabilidade de garantir que ele seja respeitado? E a resposta da Constituição é bem interessante, porque ela envolve todo mundo. A Constituição é muito clara nisso aqui. A responsabilidade é compartilhada. De um lado, o poder público, e isso quer dizer a máquina toda do governo, executivo, legislativo e judiciário. E do outro lado, a coletividade. E quem é a coletividade? Ué, somos nós. Eu, você, associações, ONGs. É uma verdadeira convocação para cada cidadão agir. E essa responsabilidade vai muito além do presente. A Constituição fala numa ética de solidariedade entre as gerações. Sabe o que isso significa? Que o que a gente faz hoje não pode estragar o direito das futuras gerações de também terem um ambiente saudável. É uma responsabilidade gigantesca com quem ainda nem nasceu. Tudo isso é muito bonito no papel, né? Mas como a gente transforma esse direito em poder de verdade? A boa notícia é que a Constituição nos dá as ferramentas. Vamos conhecer esse nosso kit de cidadania. Aqui estão duas das ferramentas mais poderosas que a gente tem. A ação popular, que, olha que incrível, pode ser usada por qualquer cidadão para anular uma decisão do governo que prejudique o meio ambiente. E tem também a ação civil pública, que geralmente é usada pelo Ministério Público e por associações para cobrar reparação de danos maiores que afetam uma comunidade inteira. E como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar, né? Por isso, a Constituição exige o estudo prévio de impacto ambiental, o famoso EPIA, para qualquer obra que possa causar um estrago grande. E o nome já diz tudo, é prévio. O estudo tem que ser feito antes de qualquer decisão e com total transparência, para a sociedade poder participar e fiscalizar. E essa proteção toda se estende também aos animais. A Constituição proíbe qualquer prática que submeta os animais à crueldade. E isso não é só um texto bonitinho, não. O Supremo Tribunal Federal já usou esse artigo para proibir eventos como a farra do boi e as rinhas de galo, deixando claro que nenhuma tradição cultural pode justificar a crueldade. Então, chegando ao final da nossa conversa, qual é o grande legado dessa promessa da Constituição? O que tudo isso significa para o nosso futuro e para o futuro do Brasil?
Então vamos resumir o que a gente precisa levar daqui. Primeiro, esse é um direito fundamental de todos. Segundo, a responsabilidade de cuidar do meio ambiente é compartilhada, é nossa e do governo. Terceiro, temos um compromisso ético com as próximas gerações. E, talvez o mais importante, nós temos as ferramentas legais para lutar por tudo isso. A Constituição de 1988 nos deu a promessa e as ferramentas. Mas a tarefa de construir um futuro mais verde e mais justo, essa é contínua e depende de cada um de nós. Então fica a pergunta para a gente refletir. O que nós estamos fazendo hoje para honrar esse legado? Obrigado pela companhia e até a próxima.